grande proximidade com Jesus, com essa fé tão operante. Eu já vi um pastor que ele foi ao sepultamento, e naquele sepultamento ele disse: eu vou orar para essa pessoa ressuscitar, porque Jesus disse: vai fazer mais as obras maiores do que eu faço. E ele pediu que as pessoas se retirassem. E ali, todo pasmado, todas as pessoas pasmadas saíam doido. Saíam doido. Como é que ele faz um negócio dele no sepultamento? Mas esse cidadão, pastor, ele foi ali, pediu para retirar e ele orou para que aquele defunto voltasse a viver. É possível, mas não aconteceu. E todos ficaram ali, vamos dizer, decepcionados. Como é que esse senhor, pastor, faz um vexame desse, dando esperança para a família e, no entanto, não acontece nada? Saiu esse pastor, que foi aqui em Maceió, saiu ali acanhado, envergonhado, e nós analisando aqui, por que aconteceu isso? Por que aconteceu? Será que a palavra de Deus é balela? É simplesmente uma palavra falada que não tem poder algum? Ou será que esse poder na palavra era somente para ser manifesto naqueles tempos? Ou talvez a fé que nós temos, que esse pastor tem, ela não foi operante, não foi grandiosa a ponto de fazer as coisas acontecerem. Aquela mulher, veja que aquela mulher do fluxo de sangue, ela era uma dentro daquela multidão imensa. E apenas essa teve uma fé tão grande a ponto de parar a caminhada de Jesus e Jesus se dirigir para ela. Então, será que o pastor que aqui em Maceió quis ressuscitar aquele defunto e ele estava com apenas a vaidade no seu coração para mostrar a todos que ele era o poderoso, que tinha o poder de Deus manifesto nele, ou se ele estava verdadeiramente voltado para Jesus com a fé em Jesus, ou era apenas um exibicionismo que ele queria. Era apenas a vontade dele de demonstrar que ele tinha o poder de Deus. Mas nós não sabemos, mas não aconteceu. E quantas coisas nós que somos pregadores, somos pessoas que vivemos da palavra de Deus, e quantas coisas não acontecem? Quantas coisas? Aí eu estava lendo e ouvi nessa semana, depois que eu ouvi numa rádio falando algumas palavras do Salmo 77, e até convido a você para ler o Salmo 77, em que fala que a pessoa estava dizendo por que Jesus não está vendo, é insensível, não libera as bênçãos, não está vendo meu sofrimento, minhas dificuldades. Será que a misericórdia de Jesus acabou? Então,
É o que hoje até nós indagamos muitas coisas. Será que Deus, que Jesus está atento aos nossos clamores? Ou ele não se sensibiliza, não tem compaixão mais? Mas nesse mesmo versículo, nesse mesmo Salmo 77, após a pessoa ter, vamos dizer, desabafado essa dificuldade que não tinha solução, que a pessoa estava passando, mas depois ele falou: olha, mas Jesus fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, e muitas coisas grandiosas, muitos milagres, muitos favores que Jesus nos concedeu. Então, talvez esteja necessário, talvez seja necessário, nós ampliarmos a nossa fé. Meu Jesus, como eu faço para ter mais fé? Me ensina. Porque a sua palavra diz que apenas um grão de mostarda é capaz de modificar situações. Tudo é possível aquele que tem fé de um grão de mostarda. E nós? Será que a nossa fé é tão capenga que é muito até menor do que um grão de mostarda? Eu diria com certeza. Ou seja, a fé que nós temos muitas vezes é uma fé muito, muito pequena. Talvez até não tenhamos fé. Talvez até a gente fala nossa fé, mas talvez não tenhamos fé. E é preciso que nós peçamos mais e mais ao Senhor: Senhor, faça com que eu entenda mais a sua palavra, que eu viva mais a sua palavra, que de fato a sua palavra seja derramada com poder no meu coração, na minha vida, para que eu possa operar aquilo que o Senhor deseja. E aquilo que o Senhor deseja é o quê? Que nós façamos muito mais até do que Jesus fez. Mas isso na prática a gente não vê. Não vê. Não vê. É muito raro a gente ver alguma coisa que de fato opere com aquele poder manifesto de Deus.